pensa sobre ela própria, né? E exclui o resto do mundo, né? Sim. Então, assim, e casa com a ideia do próprio Krenak, né? Que parece que a Europa são seres humanos sublimes, né? Que nasceram para catequizar o resto do mundo, né? Que o resto do mundo, né, são inferiores, são pensamentos simples e rasos, né? E a Europa é sublime, é superior e tem a função né, de ajudar o resto do mundo. É um negócio, uma bobagem sem tamanho, mas que estrutura todo o pensamento, né, mundial, né? A gente vive essa situação e a gente pouco critica isso, né? Apenas toma isso como verdade, né? As construção das histórias, né? História que só tem sentido para eles próprios, para a Europa, né? Exatamente. E eles ganham com isso, né? Sim, Ganham bastante e se mantêm no poder. é isso. Se mantém no poder e a gente cresceu com essa perspectiva de acreditar que o europeu sabe das coisas. Eles vieram aqui, colocaram como se eles descobriram, sendo que eles não descobriram nada. Já existia muita vida, muita sabedoria. E eu fui colonizado, catequizado, adestrado, né? Porque é uma violência que foi feito com os indígenas, o que é feito com o povo brasileiro, porque não respeita o passado, o presente, a natureza, a vida como todo. E aí eu sempre gosto de estar contigo, te escutar. Foi uma honra te encontrar lá na reserva da Jaqueira, conversar contigo, estar presente no seu defesa, né? TCC, formação aqui na UFBA, e ter um indígena advogado formado pela UFBA e agora uma estrela de cinema, né? Para todo o Brasil, várias salas de cinema com um filme muito interessante do cineasta Vitor Rocha, que a gente vai ter o prazer de assistir hoje, a pré-estreia, né? Exatamente. Como foi para você fazer esse filme, meu querido? Foi interessante, né? Porque o filme retrata um pouco dessa trajetória, desse percurso, né? Contando também um pouco do desafio, contando um pouco das lutas, né? Dos dilemas, né? Do que é tudo isso, né? Para uma formação superior, né? Esse processo que é duro, ainda continua sendo difícil para a população negra, para a população indígena, população quilombola, né? Que vem né, de um histórico de exclusão, de marginalidade, né? De uma formação escolar extremamente fraca, que não prepara a contento para enfrentar uma universidade. E quando chegamos nesses espaços, precisamos, né, estudar, né, 2 ou 3 vezes mais do que os nossos colegas, né, que já viram toda aquela disciplina nas escolas deles, né, de base, e nós não vimos nada daquilo. Então é muito desafiador, né? Inclusive a nossa presença na universidade, né, é porque nós somos persistentes, né? Porque o mais fácil seria desistir, né, diante dos diferentes desafios né, que nós somos acometidos todos os dias, né? Sim, sim, com certeza. É uma cultura muito diferente e como se não fosse percebido o valor da cultura indígena para poder ter um ensinamento com base no que vocês sabem e ter uma troca para que todos crescessem. É como se tivesse que ainda é a crítica que Paulo Freire fazia, ainda é válida no dia de hoje, né? Que é a pedagogia bancária, que vai colocando no outro os conhecimentos sem levar em consideração o saber que ele traz, que você traz, que poderia ser somado ao que já é posto para criar um novo saber muito mais rico, muito mais complexo, porque a inovação ela vem da integração da diversidade. Então, quando a cultura aceita Sim, a diversidade, cresce, mas isso não acontece ainda na UFBA, né?
Isso não acontece no país como um todo, né? Esse grande desafio, né? Porque nós não somos um, um vaso vazio que vai enchendo de conhecimento, né? A gente sempre sabe alguma coisa, né? E é a partir dessa coisa que a gente já sabemos, que possibilita saber outras, né? Sim. Então, o conhecimento do mundo precede o conhecimento da palavra, como diria o Paulo Freire, né? Então, para a gente aprender a ler, né, a gente aprende melhor quando a gente aprende a partir dos nossos referenciais, né? Eu lembro sempre do processo de formação, né, à luz de Paulo Freire e a escolarização indígena, de que se escolarizava dizendo assim, né, U de uva, né, uma sociedade que ninguém conhecia a uva, né, conhecia caju, conhecia genipapo, mas não conhecia a uva, né, o A de avião, uma sociedade que não tem avião ali, né, então usa os parâmetros, né, dos não indígenas, né, do lugar deles lá, para tentar alfabetizar um povo que não conhece aqueles elementos. Então é uma dificuldade, né? Em vez de usar, né, os próprios elementos, as próprias frutas, os próprios objetos que tem na aldeia, aí você usa o deles, né? Então é muito limitado, né? Então é preciso a gente adequar esse tipo de formação à realidade das pessoas, né? Então é desafiador, né? Então nós já conseguimos passar por essa fase, nós Pataxó, porque nós retomamos a escola, né? A gente entendeu que não podia mais uma escola, né, permanecer dentro da aldeia e ser contra os princípios e valores, né, da comunidade, né? A escola ela tem que apoiar a comunidade, ela tem que ser a própria referência, tem que ser na própria comunidade, na própria aldeia, no próprio povo. E quando ela se baseia em outros modos de vida, em outras epistemes que não a local, né, no sentido de valorizar, de respeitar, então há problema, né? E isso no passado, nas escolas, por exemplo, a escola estava na aldeia, mas a aldeia não estava na escola, do ponto de vista da valorização dos conhecimentos, né? Então hoje a gente conseguiu, como diria a Célia Chacriabá, nossa deputada federal, a gente conseguiu amansar a escola, né? Amansar a escola é um processo de ressignificação, né? Amansar a escola, interessante esse termo, né? Isso, né? Porque a escola é também um instrumento da colonização. Sim. É um instrumento usado, né, para ajudar no processo né, de socializar os corpos, os pensamentos, né, e a gente muitas vezes não está ciente disso, né? A escola vem com todo o discurso de civilidade, discurso né, de democratização, mas tem também os seus males, né? Seus efeitos colaterais. Eu não digo nem o efeito colateral, eu acho que é o efeito principal, né? É a modificação, a transformação, né, do outro em um igual, né? Então a gente amansou a escola nesse sentido, né? Ressignificou, né? Inclusive, por exemplo, nossa língua, que é o Pachorrã, ela entrou dentro das escolas indígenas como uma matéria, né? Então antes, né, começou com algumas aldeias, hoje nós temos cerca de 40, 50 aldeias indígenas, a maior parte delas tem escola, e todas as escolas têm professor de Pachorrã, que ensina não somente a língua, mas a cultura do povo, a mitologia, né, as crenças, todo né, o conjunto, né, cultural está também presente nessa disciplina, né, chamada Pachorrã. É a possibilidade que a gente tem, né, que o professor de Pachorrã tem para chamar uma liderança indígena, uma parteira, né, uma rezadeira, e levar ela na sala de aula e falar um pouco do seu ofício, falar um pouco desse seu trabalho, né, e que
em outra escola não seria oportuno, não seria possibilitado. Né? Então, uma escola que valoriza nós mesmos. Né? Então, o cacique Lázaro Quiriri do sertão da Bahia, ele sempre fala, e talvez seja a maior inspiração, né? Uma pessoa que nunca teve na escola, não teve na universidade para estudar, mas é o que melhor falou sobre educação. Né? Que a educação é muito importante, né? E que precisamos de uma educação na qual podemos ser doutor, mas sem deixar de ser indígena. Né? Então esse é um formato de educação que ainda está em construção, né? Porque a gente vier para a universidade, a gente vê que as informações que circulam aqui é tudo de natureza eurocêntrica. Né? A valorização dos povos originários é muito pouco, né? Ou tem tido uma possibilidade agora mais recente por conta da chegada dos indígenas a partir das políticas de ações afirmativas que tem pautado, né, essa questão, e os professores, né, meio que constrangidos, acabam tendo, né, que também tratar desse tema, né, porque o estudante está ali na frente dele, né, e exige que esse tema também seja abordado, e aí tem que... Essa é a forma que tem provocado a universidade. Né? Talvez a entrada dos estudantes indígenas na universidade serve justamente para oxigenar do ponto de vista epistemológico, né, metodológico. Né? É um grande desafio. Né? Oxigenar do ponto de vista epistemológico e metodológico. Que termo bem rico, bem preciso, oxigenar as universidades. E aí, de fato, eu acredito que precisa muito dessa oxigenação. E quanto mais tiver a presença e a escuta, né? Que a universidade possa escutar, não só a universidade, mas todas as pessoas do Brasil possam escutar a raiz. Tem uma música que eu acho interessante, que é Salvador, Território Africano. Eu fico pensando assim, se eu tenho o máximo respeito pela África, penso que é um continente muito rico também, em diversos aspectos, e penso que Salvador, o Brasil, é um território indígena. Salvador é terra do Tupinambá. Essa bacia que o povo chama de Baía de Todos os Santos é Quirimuri. Né? Do outro lado de lá nós temos Itaparica, o grande cacique do Tupinambá. Do lado de cá, a cidade de Salvador, né, nós temos a história, né, aqui na Graça, aqui de Catarina Paraguaçu, que é a filha de Itaparica. Essa história que as escolas não ensinam, né, que as escolas não se interessam, né, em afirmar que Salvador é indígena. Salvador, primeiramente, é uma cidade indígena. Né? Inclusive, a colonização começou por aqui, pela Bahia. E a cidade de Salvador foi a primeira capital do nosso país. Né? Então, aqui nós temos muita referência indígena. Né? A própria história da libertação, da independência do nosso país, os indígenas estão presentes. Né? Só que existem muitas questões, sobretudo relacionado à folclorização, relacionado, né, a diversas questões que o país, né, faz e distorce toda a presença indígena. Né? Porque também isso é estratégico. Né? Você não dizer que é indígena, é caboclo. Né? A Constituição, em vez de reconhecer, aí fala silvícola. Né? Então, é bugre lá no sul, é um monte de nome que confunde e que tenta sempre afastar, né, essa identidade dos povos originários. Né? Então, aqui em Salvador, os indígenas participaram ativamente na independência. Né?
esse ser mitológico que, né, que ainda hoje está na memória, né, dos baianos, né, esses carros alegóricos aí, que traz a caboclo, o caboclo é indígena, é um indígena. E o caboclo já é a mistura, né? Isso, que o caboclo uma tentativa também de embrasileirar, né, o nativo, né, Embranquecer de certa forma, né? embranquecer também, né? E ele vai mudando ao longo da história, né? Vai mudando ao longo da história, né? E outra coisa também que acaba também, de certa maneira, interferindo nessas relações é a questão do sincretismo, né? O sincretismo está presente, né? E a sociedade tende a sincretizar cada vez mais essas relações, né? E fugindo de uma tradição indígena que acontecia aqui, né? Rio Vermelho era aldeia indígena, né? Tapuã tinha uma aldeia, inclusive o Tapuã foi um dos centros de resistência da independência, né? Os indígenas participaram, os indígenas de Tapuã, Pirajá. Essas histórias são histórias ocultas, né? Dizer, por exemplo, que o passeio público tem um grande cemitério indígena ali, né? E nossas histórias e nossa presença está por debaixo do asfalto, está do lado do concreto, né? Então era a prática dos católicos, né? E dos colonizadores jogar concreto por cima da história do que estava aqui primeiro. Né? E ainda faz isso em nome de Deus, né? E que Deus é esse, violento, e como diria o crioulo, cidades são aldeias mortas, né? Então embaixo da cidade o que existia era a natureza, era a vida, eram as aldeias que não foram respeitadas, foram violentadas e são até hoje, né? E assim, a dificuldade de pensar incluindo o outro, né? A gente tinha um monte de aldeia aumenta aqui em Salvador, né? Como eu falei, Pirajá, Rio Vermelho, Itapuã e vários outros lugares. E que antes da colonização já existia aqui. Portanto, a aldeia é primeiro do que a cidade. Aí hoje se pode dizer assim, né? Se aparecer, como tem vários grupos indígenas reivindicando sua identidade aqui em Salvador já e aqui do outro lado, aqui em Caparica, enfim. Aí vão dizer assim, não, como é que pode uma aldeia dentro da cidade, né? Mas não é assim, mas é o contrário, é a cidade que está dentro da aldeia, né? Sempre existiu a presença indígena e a aldeia sempre foi primeiro, né? Só que a colonização inverteu isso e tentou, né, exterminar todo mundo, né? Inclusive a memória, né? Por conta do capital, do poder. E isso, e o capital e por várias outras questões também, né? Ideológicas e de poder, né? Porque você cria uma narrativa na qual o passado é ignorado, né? Não vamos falar no passado, porque o passado é hostil, que o passado é um tempo escuro. Vamos falar do presente. E como é que a gente vai falar do nosso presente e vamos falar do futuro se a gente ignora o passado? Não é possível isso, né? É preciso a gente, né, ajustar isso, entender que os povos indígenas são os primeiros habitantes desse país, né? Inclusive aqui de Salvador, né? Salvador tem a segunda maior população de indígenas, né, entre as capitais, só perde para Manaus, né? Então a gente, de todas as capitais que a gente tem, nós somos a segunda capital com maior população de indígenas, né? Perdendo apenas para a capital Manaus. E do mesmo jeito a gente, com relação ao estado, né? O estado da Bahia é o segundo a população maior do Brasil em quantidade de indígenas, né? E a gente não faz uma problematização. Poxa, a Bahia é a segunda maior população de indígena, só perdendo para o estado do Amazonas. Se for fazer uma pergunta dessa, uma pergunta de valendo 1 milhão para os baianos, muitos não vão saber, né? Não vão saber que Salvador tem uma população de mais de 20 mil, né, pessoas indígenas na capital baiana,
né? Então é preciso também política pública voltado para essa população que valoriza, que respeita esses povos, né? Sim, com certeza. E através disso ter uma ampliação de conhecimento, né? Para a inovação acontecer através da integração do saber indígena com o saber tradicional. E isso precisa ser tracionado, né? Atritado, conectado, integrado, para que a gente possa de fato até entender como que a gente pode lidar melhor com a terra, que é a proposta de Krenak também, que ele vem falando sobre isso. O que o Krenak fala é porque ele foi um cara que se viajou demais aos territórios indígenas, conheceu as diferentes experiências e é algo compartilhado por boa parte, né, dos povos indígenas, essa ideia de que nós somos terra, nós somos natureza, né? Como diriam os velhos, não é a terra que nos pertence, é nós que pertencemos à terra, né? Então nós não somos proprietários de nada, nós não somos donos de nada. Se tem alguém que é dono de alguém, é a terra que são donos de nós, porque voltaremos no final para a terra, né? Que a terra é quem reivindica, né, nós para ela, né? Então é um pensamento que os intelectuais indígenas agora estão, né, podendo também debater isso nos espaços universitários, dizer que ninguém é proprietário de nada, né, do ponto de vista da terra, né. Os nossos velhos não entendem até hoje, né, como é que alguém pode fazer uma cerca e dizer isso aqui é meu, né, se a terra não pertence a nós, né. E a gente hoje, através do sistema capitalista, né, o sistema capitalista, tudo vira mercadoria, tudo vira dinheiro, né? E só que tem gente que ainda não está preso nessa rede ainda, né? Quando você falou do sistema capitalista, que os indígenas já vivenciam uma outra forma de coexistir e de lidar com essa perspectiva que é a sociedade tradicional não estuda, não pesquisa, não conhece. O que é que você traz dessa alternativa para poder viver e ser mais saudável do que o sistema capitalista tem sido? Porque a grande questão que está colocada, né, inclusive para a gente pensar até mesmo, né, os povos indígenas e a sociedade brasileira, parece assim, do jeito que eu estou percebendo, que parece que existe o Brasil e existe um apêndice no Brasil onde estão os índios. Os índios estão sempre isolados, né? Os índios são vistos como algo que está apartado, da sociedade brasileira, que está sempre num lugar hostil, selvagem, que está nu. E quando ele vem para cá, ele não é bem-vindo, né? Quando ele vem para cá, ele é questionado porque o lugar dele é lá. Né? Então foi criada essa barreira, né, que impede de que os indígenas e a sociedade brasileira se entendam, né? E se compreenda do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista, né, cosmológico, né, do ponto de vista da vida, né? Porque, por exemplo, a pérola que sempre se diz sobre os indígenas, que os indígenas são preguiçosos. Cara pálido, se tem alguém que é trabalhador, que é lutador, são os indígenas, né? Essa pecha, ela vem justamente porque os indígenas lutam contra a escravização, né? Luta, né, para resistir a esse modelo duro, né, que transforma os seres humanos em quase máquina, né? Transforma os seres humanos em coisa. Os indígenas lutaram para isso, e não somente lutaram para a sua própria, né, a sua própria existência, mas lutaram também para que os negros também, né, se saísse dessa situação, né? Então, por exemplo, o resultado dos quilombos, o quilombo ele só tem condição de existência também porque os indígenas ensinam os negros ao caminho do mato, de como fugir.
A partir do momento que os negros também aprendem com os indígenas, né, o caminho do mato, onde ele pode fugir, e como pode se esconder, e como pode sobreviver naquele território que ele não conhecia, que ele era estranho a ele, é que é a possibilidade de autonomia. Né? Então a ideia de que os indígenas são preguiçosos, não são preguiçosos. Né? Os indígenas lutam também por um modelo de vida que é diferente. Né? Hoje em dia essa ideia do preguiçoso é porque o indígena ele não quer entrar, né, no canto do agronegócio, de plantar monocultura, de plantar soja, de plantar, né, algodão, de plantar, né, um tipo só de cultivo na sua terra. Os indígenas não compreendem isso, né, como saudável, não vê isso, né, como parte da sua cosmovisão e resiste a esse modelo. Né, existe esse modelo. Né, e nós, enquanto indígenas, somos uma das pessoas que mais pensa em democracia, que mais pensa em liberdade. E justamente porque se a gente for ver, por exemplo, a sociedade hoje, né, urbana brasileira, grande parte das pessoas vivem um processo de escravização moderna. Um salário mínimo só serve para comer. E o que no período escravocrata era justamente a comida que se dava, que era o mínimo. Né? Nesse tempo se chicoteava, se batia nas pessoas, né? E hoje você também sofre com as questões, né, psicológicas, né? Você vai para um lugar, a maior parte das pessoas que a gente conversa, né, elas pegam 2, 3 condução, sai 2 horas antes do trabalho para chegar, né, no seu trabalho, porque o transporte público não funciona, né, de maneira a contento. E aí, isso é também uma forma de chicotear, não mais o corpo, mas a sua mente, né, que fica ali explorada, né, que fica ali perturbada, né, e o nível de pessoas que estão passando por problemas, né, de depressão, né, problemas de ansiosidade, também é reflexo de todo esse modelo. Né? Então, os indígenas optam também para viver nos seus territórios porque eles não querem também ser chamados para jogar um jogo que eles não sabem jogar. Né? Se a vida toda os nossos pais nos ensinaram que a floresta, que é a nossa mãe, a floresta é quem nos dá tudo que precisamos para comer, para beber, né, para sarar de nossas enfermidades, é ali que a gente vai ficar, que foi assim que a gente aprendeu. Né? Então nós indígenas queremos sim interagir com a sociedade não indígena, queremos aprender, né? Mas não queremos deixar de ser nós mesmos. Né? Precisa de um respeito para poder vocês até se sentirem mais acolhidos nessa organização que não é muito respeitosa com a vida, né? E isso, na verdade, o problema que a gente, além de ser um problema também de caráter dessa sociedade, é um problema também de cosmovisão. Né? É um problema que o poder, ele está acima de tudo. E o poder a todo custo, né, mesmo que isso acaba ensejando, né, na morte, no extermínio de povos, adoecimento de outros, né, empobrecimento do mundo, mas desde que alguém esteja no poder, né, tá tudo bem, é assim que eles pensam. Né? Então o lema dos povos indígenas, desde lá do norte da América até os nossos dias atuais, é um lema muito assim complexo. Né? Por exemplo, pensar os nossos parentes zapatistas que pensam, por exemplo, de o modelo de felicidade, né? Que a minha felicidade não pode implicar na infelicidade do outro. Pô, isso é de uma, né, de uma generosidade e de uma mentalidade tão avançada que a gente não vê nessa sociedade. Né? A sociedade aqui da cidade, né, sociedade capitalista, eles pensam que a felicidade
é justamente a possibilidade, se você tem um cartão de crédito e você entrar no shopping, você poder comprar, né, um cartão de crédito ilimitado, que você pode comprar o que você quiser. Aí você é um sujeito feliz, aí você está no êxtase da felicidade. Né? E que não é verdade, né? Depois você volta para casa com um monte de trapo, né? Um monte de caco e você continua sendo uma pessoa triste. Né? Então o modelo de felicidade capitalista é um modelo de felicidade ilusória. Né? Achar que o consumir muita coisa é ter felicidade, isso é mais uma ilusão. Né? E a gente pode ser feliz numa cabana, né? A gente pode ser feliz, né, na simplicidade. Né? Essa é as questões que os povos indígenas têm ensinado cada vez mais, né? Porque a vida, ela não tem nada a ver com a questão, né, afinal de tudo, com o capital. Né? A vida é afetos, como diria a Genine. É as relações que a gente constrói nesse mundo. Né? Você está, né, com sua família, com sua filha, com seu filho, com sua mulher, com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, e as pessoas, né, olhar no seu olho, sorrir, estar feliz por você estar ali. Ao final de contas, os afetos. Né? A vida são os afetos que você constrói com as pessoas, né, com diferentes seres. Né? E isso aí não estamos falando apenas de humanos, né? Nós estamos falando de outros animais também, nós estamos falando da floresta, nós estamos falando, né, dos macacos, nós estamos falando da onça, nós estamos falando, né, das formigas. Ou é uma outra relação, né, que não supõe uma relação de dominação, não supõe uma relação, né, de superioridade, né, mas entender que são seres que também querem viver como nós, né? E todo mundo tem direito de viver, né? Todo mundo tem direito de existir, né? E que o grande espírito Nhame Sun criou a todos como um teia, né? E todo mundo cumpre um papel dentro dessa grande, né, grande teia, desse grande planeta, né? Desse grande mundo, né? Então, muitos, em vez de querer viver, querem poder, querem dominar, né? E aí a vida passa, e depois, ao final de tudo, ele vai perceber que ele é frustrado na vida, né? Que aquilo que ele construiu enquanto coisas, né, não ampara nele, né, quando ele mais precisar. Né? Então a gente percebe de que essa é uma grande ilusão. O dinheiro na sociedade capitalista, ela tem muito valor, né? Tem dinheiro na sociedade capitalista é muito importante porque compra muitas coisas, né? Mas a gente não pode simplesmente colocar, né, nossa relação no dinheiro somente, né? É preciso colocar primeiro as pessoas, né? As relações que a gente constrói, né? Porque a gente viu, né, o fim de vida, né, de Steve Jobs, né? O sujeito que ganhou muito dinheiro, muita fama, e no final uma pessoa melancólica, né, que diz que, né, tem dinheiro para comprar o que ele quiser, mas não consegue salvar ele daquele mal. Né? E isso é uma lição para nós enquanto seres humanos. Né? O próprio Dalai Lama já falava sobre isso, né? De quando perguntam a ele qual é o problema do mundo, né? E ele responde muito próximo dos povos indígenas, né? Que o problema é que as pessoas ficam a vida toda correndo atrás do dinheiro, né? E quando depois encontra o dinheiro que está bem gerado, aí descobre que tem dinheiro, mas não tem mais saúde. Aí agora quer gastar todo o dinheiro para rever a saúde. E muitas vezes não consegue, né? Então a vida é isso, né? A vida não é dinheiro, a vida, né? Tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida. Né? E a gente todo dia tem que pensar, né? Com o que eu estou gastando meu tempo? Com o que eu estou gastando a minha vida? A gente tem que gastar a nossa vida, nosso tempo com aquilo que vale a pena. Né?
Porque a filosofia dos velhos é dizer que nós estamos aqui, né, de forma passageira, né? A vida aqui é rápida, né? Então nossa passagem aqui a gente tem que amar, tem que sorrir, tem que estar feliz, né? E tentar fazer outros felizes também. Depois a gente volta para nossa casa verdadeira, né? Então a cosmovisão de cada sociedade é que demonstra quem ela é também, né? Então a gente vive hoje uma crise também não somente de caráter, não somente uma crise de princípios e valores, mas também de cosmovisão, né? O que cada um pensa e quer para o mundo, né? Como é que percebe a vida, né? Isso é muito forte, uma crise de caráter, uma crise de princípios, de valores e de cosmovisão. De fato, muitas dessas pessoas nem sabem quais são os principais princípios dela, quais são os principais valores. Quanto mais caminhar nessa direção. E a cosmovisão dos povos originários é extremamente rica e importante, no mínimo ser conhecida, compreendida. Se vai aplicar ou não, aí já são outros 500. E você me falou do amar. Eu sou um estudioso do amar, do amor, e penso que um remédio para essa fome de poder que está consumindo o planeta e as pessoas e adoecendo coletivamente é o amar. É a tecnologia ancestral, é a tecnologia do afeto, é perceber a si mesmo os seus sentimentos, a tristeza, o medo, a raiva, e saber administrar eles, para poder perceber o outro também quando o outro está triste, poder saber acolher, cuidar, quando o outro está com raiva, saber como lidar, quando o outro está com qualquer sentimento, poder perceber e se importar e ajudar com que aquela pessoa fique mais feliz. E isso não acontece nessa sociedade porque tem algumas coisas que nos distraem. A sociedade não indígena, né, urbana, é muito barulhenta. É barulho de buzina, de carro, é barulho de som, é barulho de obra, é um barulho de tanta coisa que a gente não consegue perceber a natureza. Não consegue mais perceber o canto dos pássaros, não consegue mais perceber, né, as folhas passando uma na outra e fazendo um barulho, né? Não consegue mais ver, né, o toque do vento, né, nas árvores, né? E isso também é forma de acalmar os seres humanos, né? Isso acalma, né? Você tem, né, se os especialistas constroem brinquedinhos que fazem barulho e chamam atenção, nós somos iguais. E aquilo que nos acalma é a natureza. Aquilo que nos acalma é quando a gente tira, né, o nosso chinelo e põe o pé na terra fria. Aí nosso corpo se acha, né? Ele tem uma conexão, né? Como diria o Nego Bispo, aí tem a confluência, né? Sim. E a gente precisa entender que nós é quem precisamos da natureza e não a natureza que precisa de nós, né? Então hoje a gente estamos no debate de emergência climática, aquecimento global, e a gente muitas vezes entra nesse debate totalmente despreparado, achando que é a natureza que precisa da gente, né? Não, é nós que precisamos da natureza, porque nós somos a própria natureza, e defender a natureza é defender nós próprios, né? Se voltamos para a terra é porque nós somos terra, né? Se voltamos para a natureza é porque nós somos natureza. Então a gente vive também um momento de crise de identidade, né? Quando a gente não sabe quem somos nós mesmos, nós estamos vivendo crise de identidade. Então é preciso escutar mais os povos originários. É preciso compreender que
que há outras formas de viver, há outras formas de pensar, de sentir, né? E nós, povos originários, né, em grande medida vivemos com base na natureza, né? É a natureza que é a nossa mãe, né? E que é também nós, né? Nós somos natureza também, né? E a natureza é a nossa mãe, e nós somos filhos da natureza, nós somos natureza também, né? Nós dizemos que nós... Tem um canto que diz que assim, diz que nós somos filhos da natureza, nós somos filhos da natureza, nós somos também a natureza, né? Porque somos filhos dela, né? Então, nós, povos indígenas, entendemos que é preciso urgentemente mudar essa forma de viver. É preciso urgentemente mudar esse curso, né, de que a gente está indo no curso que vai parar dentro do precipício, dentro do buraco, porque a gente abandonou a mãe natureza, né? A gente, que eu falo, né, a sociedade capitalista, né? A sociedade capitalista, ela afastou completamente da natureza, né? E é o momento agora de fazer o processo ao contrário, né? Agora é o momento da gente voltar para a terra, voltar para botar o pé na terra, porque uma das coisas que mais atinge hoje, na atualidade, a humanidade, chamada de doença do século, a depressão, é porque a gente afastou da terra, porque a gente afastou da natureza, né? Inclusive as próprias indicações de como recuperar essa tranquilidade, essa sensibilidade perdida, é através, por exemplo, de manusear uma planta, plantar uma árvore, cuidar daquela árvore, nos ajuda a melhorar nesse processo de depressão. Mas as pessoas não estão entendendo aí que é porque nós estamos reconectando com a mamãe, com a mamãe terra, né? Estamos reconectando com nós mesmos, né? Nós mesmos. Então, quando a nossa capacidade é muito pequena, quando, né, o filme Avatar fala ali que eles se conectam, né, à natureza ali, a nossa incapacidade, né, de entender que aquilo ali está falando de reconectar de forma prática, não somente porque nós temos alguma coisa que vai... Não, mas esse lugar, o retorno para perto né, da mãe natureza, ela já nos fortalece, né? Ela nos fortalece porque que quando a gente chega perto da floresta, a gente consegue respirar melhor, a gente consegue ouvir, né, os pássaros a cantar, né? A gente consegue perceber, né, outras questões que não é só buzina, né? A gente consegue, se a gente aqui pudesse, por exemplo, dormir aqui, botar uma esteira, à noite a gente ia ver o céu, que a maior parte dos povos hoje nunca, acho que são poucas as pessoas que dormiam debaixo do céu, assim, sem proteção, e olhando as estrelas, né, olhando a lua, né? E isso é uma das experiências mais marcantes na vida, né? Você ter a capacidade e a possibilidade, né, de você, né, deixar você mesmo experimentar, viver na natureza, né? Porque a gente tão imerso nessa sociedade capitalista, barulhenta, desigual, injusta, que a gente muitas das vezes acha que é só isso, né? Que o mundo está acabado, que está fadado ao fracasso, né? E achando que não tem solução, né? Mas tem, né? Quando os invasores chegaram aqui em 1500, os invasores chegaram aqui, não existia esgoto a céu aberto, não existia animal em extinção, não existia
efeito estufa, não existia, né, desmatamento desenfreado, queimada desenfreada. Isso tudo é porque mudou a cosmovisão, mudou a forma de pensar com a natureza, ou melhor, se afastaram da natureza e aquilo que era nossa mãe virou matéria-prima. E isso é o grande problema, como diria o Krenak. Né? Então as pessoas foram desterritorializadas, tiradas, né, do seu território e levadas para um lugar que ele não tem nenhuma intimidade, né? Levado ele para a periferia, né? Um lugar onde que tudo é comprado, né? Um lugar onde você tem a pior moradia, né? E às vezes as pessoas ainda acham, não, que foi uma escolha sua morar na ladeira, morar na parambeira, né, onde a chuva vem, né, e todo mundo fica com medo de morrer, de perder suas coisas que construiu. Isso é resultado né, de pessoas que foram despropriadas, né, não somente do seu território, mas despropriado, né, de cosmovisão, de natureza, né? As pessoas só têm a lembrança, minha avó era indígena, ela morava, né, na aldeia, na floresta, e ela já não sabe mais, porque ela já nasceu na Babilônia, na selva de pedra, né? Na cidade fumacenta, preta, né? Então é desafiador, né? E acabaram se acostumando com isso. E você falou em conexão com a natureza. Para mim, você reflete muito um resgate da minha alma para a natureza. Estar com você é estar com saúde. Eu sinto que é me aproximar do natural, do mais simples, do mais sagrado. Te escutar me gera paz, me gera tranquilidade. E por isso também que eu estou fazendo essa gravação, para que outras pessoas também possam te escutar, possam refletir sobre a vida e possam sentir a forma como você comunica, o que você comunica, a vibração que você emana. E eu quero até convidar para que você que tem interesse em estar com a gente, em conversar, em escutar a arte desse homem que traz a música como um talento, como um dom. Inclusive eu gostaria de escutar o seu som, junto com o som dos pássaros e dos micos passando de galho em galho, para que as pessoas também pudessem conhecer um pouco mais sobre a música indígena, que na nossa cultura, ao meu ver, ela pode ainda ser muito mais integrada, porque o conhecimento até da dança também, quando eu estou com vocês dançando e batendo os pés no chão, eu sinto que isso é uma forma também de trazer mais presença, trazer mais saúde, integrar de uma forma singular que eu quero conhecer mais. E acredito que se a sociedade brasileira entender, conhecer e integrar, nós iremos ser um país muito mais potente, muito mais amoroso e aí sim, muito mais poderoso, porque o poder do amor, o poder da natureza, o quanto que a gente tem aqui de diversidade, que se integrar vai gerar muito mais riqueza do que nós temos hoje. E se a galera quer riqueza, a riqueza está na aceitação das diferenças, na integração e no crescimento coletivo a partir da aceitação, compreensão e amorosidade. É isso, né? A gente às vezes ouve, né, que a vida é complexa, né? A complexidade vem justamente dessa incapacidade às vezes de alguns seres humanos entender que a vida é simples. Não é o mundo que é complexo, não é a vida que é complexa, é a mente daquelas que, né, que tem dificuldade de compreender que a gente pode ser feliz em qualquer lugar. É simplesmente a gente se possibilitar também ser feliz, né? Não querer se limitar, né? Achar que é através de riquezas, que é através de ouro, de prata, de objetos que está na felicidade. Não, a felicidade está na relação que você constrói. E já é comprovado que
que muitas das vezes quando você tem muito dinheiro, não há afeto, né? Pelo contrário, né? As pessoas se aproximam justamente, né, querendo sempre algo em troca, né? Enfim. Mas vamos cantar, né? Deixa eu pegar o maracá aqui. Maracá. Maracá. E vou, além do maracá, eu vou pegar também aqui outra coisa. Te-ho-me akone hontanara, te-ho-me akone hontanara, herue ya he, herue ya he, waraguakwate, angaja amangwa shona o. Que já pecou tempo ha anta inja apachaka apuang o teo o parecho yore tono ne na pena to mi hai onge o he o nase o teo o parecho yore tono ne Apena to mihai, onge o he o nase, hey, o te home akone hontanara, o te home akone hontanara, herue ya he, herue ya he, maraguakwate. Gaja amanga sana o, jampe que já pecou tempo ha, anta inja apachaka ampuang, o teo o panecho, yore tono ne, na pena to mi hai, onge o he o nate, o teo Panecho, yore tono necho, na pina to mi hai, onge o he o nase. É isso. Eu sinto convidado para me presentificar a estar no aqui e agora, com essa energia, com esse cântico, e abrir os canais de percepção para aprender e sentir, sentir e aprender. É uma música bem diferente das músicas que eu escuto, inclusive escuto músicas de outros países e não tenho familiaridade ainda com a música que é da nossa terra, que é da Bahia, que é brasileira, que é ancestral. E eu fico com vontade de entender mais sobre essa energia, sobre o que essa música representa para você, sobre a letra dela, sobre os sons que você iniciou fazendo nesse instrumento que eu não sei o nome. E eu acho isso estranho, não saber o nome de um instrumento
baiano, possivelmente, brasileiro. Conheço alguns instrumentos de outros países, mas não conheço o instrumento que você colocou na boca e fez um som que me remeteu ao som das aves. Isso, na verdade, nós estamos falando de colonialidade, do saber e do poder, né? Sim. É uma reflexão até para nós mesmos, né, fazer uma autoanálise do quanto nós estamos colonizados, né? Do quanto a gente não sabe sobre nós mesmos, de quem a gente está perto, mas sabe de pessoas tão distantes da gente, né? Sim. Né? Por que a gente aprendemos mais do outro do que de nós próprios, né? Nós próprios enquanto baianos, né? Enquanto, né, pessoas que estão aqui mais perto da gente. Então é preciso a gente, né, analisar tudo isso, porque a vida são afetos, né? A grande parte das coisas que a gente vivencia nesse mundo, né, que mais nos toca, não foi contado por alguém, foi sempre vivenciado. E a gente não sabe nem descrever aquilo, porque é algo que a gente sente que marca, né, o nosso ser, né? Então é isso, né? Sim, sim. E a letra da música? A letra da música é porque no mundo indígena a gente não está interessado necessariamente na letra. Nós estamos interessados na conexão. Às vezes a entonação, nós estamos entonando muitas das vezes sons dos pássaros, sons de bicho, de macaco, né, do sapo, né, ou simplesmente algum arranjado de palavras, mas que tem um sentido, né, simbólico no fundo, né? Essa canção que eu estou cantando é com base na natureza, né? Ela diz que nós somos filhos da natureza, né? E nós somos filhos da floresta, né? E nós acreditamos que nós somos filhos da floresta. E o filho jamais vai matar sua mãe, né? O filho jamais vai destruir a sua mãe. Então nós estamos falando, né? E isso é um convite, na verdade, para que a sociedade ela se aproxime do mundo indígena, tente compreender as cosmovisões indígenas. Então, dizer que a floresta ela não é apenas, né, como diriam os capitalistas, que é matéria-prima, e achar que as montanhas é apenas pedra. Não, pensar assim é muito raso, né? Essa foi a forma que os capitalistas entenderam para transformar tudo, né, tudo em mercadoria. E não é isso. E nós sacralizamos, nós entendemos que é sagrado a floresta, que é sagrado, né, as montanhas, justamente porque está perto da gente, né? A floresta, né, ali pode ser, né, um encantado. Uma pessoa que a gente relacionar, alguém pode dizer, esse cara é maluco, está falando com a árvore. Mas a árvore, né, não é somente o aparente, né? As conexões que a gente tem, né? A energia que a gente tem, né? As árvores, elas têm o poder de gerar o oxigênio que a gente respira. E as pessoas não são gratas às árvores por isso, né? Muitos querem sombra, mas poucos plantam as árvores. Poucos se achegam às árvores e agradecem, né, pelo trabalho que ela faz para nós, para nos manter vivos. Pelo contrário, né, mete motosserra, mete machado, fogo, né? Então é preciso de uma proximidade, de um respeito maior, né? Eu acho que é isso, né? Conhecer, a gente precisa nos conhecer, né? Conhecer a floresta, né? Conhecer a natureza. Só assim a gente vai crescer a nossa raiz. A nossa raiz, como as árvores, elas têm raízes profundas e que se comunicam. Sim. E ela oferece frutos, oferece sombra, oferece ar. E se você faz o mal a ela não te faz mal nenhum. E a gente ainda se acha mais evoluído do que elas. Sim.
Eu penso que é o contrário. Eu acho que tem uma evolução maior na árvore do que no ser humano. Sim. Não é porque a gente não consegue compreender qual é a dimensão dela de desenvolvimento que a gente pode se colocar como superior e cortar de qualquer jeito e fazer qualquer coisa a troco do capital, como se isso fosse trazer felicidade que não traz. E de fato são as relações. E eu fico muito contente, muito grato a sua disponibilidade, a sua presença. Quero convidar para que você que tem interesse em estar com a gente em outros momentos, a gastronomia também ancestral é uma coisa sensacional que você pode degustar, além de escutar outras músicas, outros cânticos. Eu aprendo muito com Taquari. Taquari é uma das pessoas que me faz me conectar e crescer em saúde mental, em saúde emocional, em presença. E escutar ele é escutar a natureza, é escutar o amor, é escutar a conexão com o sagrado, é entender uma sabedoria milenar que eu não encontro nos livros. Li muitos livros na minha vida toda, eu tenho uma conexão muito grande com a literatura, com o conhecimento, e o conhecimento indígena não encontrei como eu encontro com o ser humano vivo, que canta, que fala de uma forma tranquila, serena, saudável, na direção oposta da ansiedade, do adoecimento, e me faz me reconectar mais com a saúde, com o aqui e agora, com a natureza. Aprenderei e quero compartilhar e convidar você a estar conosco. Caso você tenha interesse, manda uma mensagem, fala no Instagram, @DiegoAutêntico. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Teremos mais conhecimentos indígenas, porque eu sinto que a direção, que o futuro é ancestral, e a ancestralidade está nos povos originários. Então, se você também quer mais saúde, quer mais conexão com a terra, quer saber mais sobre os pajés, sobre os caciques, sobre os povos originários, quer entender como que você pode se reconectar e crescer em saúde, em paz, em felicidade, conta com a gente. Nós iremos compartilhar cada vez mais essa energia, porque esse ser humano de luz é filho da natureza, tem o axé, como você já percebeu, tem a amorosidade, e acredito que faz muito bem a gente se conectar com o que é simples, com o que é verdadeiro, com o que é essencial, com o que é natural. Perceba, tome vida. Nos vemos nos próximos vídeos e um forte abraço. Forte abraço. Eu gostaria que você, caso você queira, colocar uma mensagem para quem está nos assistindo, nos escutando, o povo que não é indígena. O que é que você gostaria de passar para eles? Se você, por exemplo, se eu tivesse essa mensagem para deixar para a humanidade, que mensagem seria essa? A mensagem que você deixar para a humanidade é a seguinte, né? A gente ouve muito, né, a sociedade capitalista, que é preciso deixar um mundo melhor para nossos filhos. E essa é uma mensagem que às vezes ela não tem muito significado. Em vez de dizer que é preciso deixar um mundo melhor para os nossos filhos, vamos deixar filhos melhores para o mundo, porque são seres humanos que destrói, são seres humanos que agride, mas são também seres humanos que protegem, que cuidam. Então vamos preparar as crianças para serem seres humanos melhor, para cuidar melhor da floresta, para cuidar melhor dos animais, para cuidar melhor um dos outros, né? Para cuidar melhor dos velhos, né? E se a gente cuidar uns dos outros, o mundo vai ser um lugar melhor para a gente viver. Perfeito. E como você, agradeço mais uma vez, e como você é um puxador de canto, que Taquari não, que Krenak convidou para no dia do honoris causa dele, você puxar o canto na sala nobre da reitoria da UFBA. Vamos finalizar com uma música. Vamos ver. Sapanteru anagaira panenya mitangi hukusuniata
Japonteru anangaire, aneni amitangi anasuniata, anasuniata, jahatopan, oteho jurema. Japonteru anangaire, aneni amitangi untosuniata, anasuniata, jahatopan, oteho jurema. Nossa, um respeito, muito obrigado, meu querido.